Você já percebeu como é mais fácil rir de um aviso do que se preparar para ele? Há algo profundamente humano nessa tendência de transformar o medo em zombaria, de converter a advertência divina em piada. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais fascinantes e negligenciadas das Escrituras, onde o riso se tornou silêncio, onde muralhas que pareciam eternas viraram pó, e onde o orgulho de toda uma civilização se transformou em mera lembrança arqueológica. Prepare seu coração, porque o que você vai descobrir hoje combina verdade espiritual com revelações históricas impressionantes que confirmam cada detalhe do texto sagrado. Imagine a cena. Jericó, uma das cidades mais antigas do mundo, erguida há mais de 9.000 anos, conforme arqueólogos dataram através de carbono 14, estava ali, imponente, protegida por muralhas duplas, que engenheiros modernos estimam ter entre 6 e 8 metros de altura na muralha externa e cerca de 3,5 metros na interna, separadas por um espaço de aproximadamente 4,5 metros. Para aquela época, por volta de 1450 a.C., segundo a cronologia mais aceita por historiadores bíblicos, essas fortificações representavam o ápice da tecnologia militar. A palavra hebraica para muralha usada no livro de Josué é shomá, que carrega o sentido não apenas de parede defensiva, mas de proteção absoluta, de confiança inabalável. Os moradores de Jericó não apenas tinham muros, eles eram os muros. Sua identidade estava tão entrelaçada com aquelas pedras que imaginar a queda delas era como imaginar o fim da própria existência. Antropólogos culturais explicam que nas sociedades do Oriente Próximo Antigo, as muralhas de uma cidade não eram apenas estruturas militares, eram declarações teológicas. Cada pedra gritava ao mundo: nossos deuses são mais fortes. Nossa civilização é superior. Somos invencíveis. Escavações recentes na região de Tel es-Sultan, nome atual do sítio arqueológico de Jericó, localizado a aproximadamente 25 quilômetros a nordeste de Jerusalém, revelaram que a cidade controlava rotas comerciais estratégicas entre a Mesopotâmia e o Egito. Não era apenas uma cidade fortificada, era um centro de poder econômico e militar. Para entendermos a mentalidade dos habitantes, precisamos saber que naquela época as pessoas acreditavam que a força de seus muros refletia a força de suas divindades. Perder as muralhas não seria apenas uma derrota militar, seria uma humilhação teológica. E então chegam os hebreus. Um povo de ex-escravos, sem experiência em guerra de cerco, sem tecnologia militar avançada, sem arietes, sem torres de assalto, sem nada que remotamente ameaçasse aquelas fortificações monumentais. Historiadores militares explicam que cercar Jericó com os recursos que Israel possuía seria como tentar derrubar um arranha-céu moderno com pás de jardinagem. Era absurdo, era ridículo. Era digno de zombaria. E foi exatamente isso que aconteceu. O texto de Josué, capítulo 6, não menciona explicitamente a zombaria, mas o contexto cultural e psicológico torna inevitável. Quando você vê um exército marchando em silêncio ao redor de suas muralhas impenetráveis, quando você tem água, comida e segurança, o riso é a resposta natural. Psicólogos modernos chamam isso de mecanismo de defesa por formação reativa. Transformar ansiedade em escárnio, converter medo latente em aparente confiança. Mas aqui vem algo que poucos percebem. A zombaria não é sinal de força, é sintoma de pânico mal disfarçado. Quando alguém realmente se sente seguro, não precisa ridicularizar a ameaça. O riso exagerado diante do perigo sempre revela uma verdade inconsciente. A pessoa que zomba já sente nas profundezas de seu ser que algo está errado.
Ao longo das Escrituras, encontramos esse padrão repetido. Os construtores da Torre de Babel riram da ideia de limites divinos até não conseguirem mais se entender. A geração de Noé zombou durante 120 anos até a primeira gota cair. Os fariseus riram de Jesus até o véu do templo se rasgar. A Bíblia registra uma lei espiritual imutável. Quem zomba da palavra profética já iniciou sua própria queda, só ainda não percebeu. Agora, observe a genialidade divina no método escolhido para derrubar Jericó. Deus poderia ter enviado um terremoto imediato, um raio certeiro, uma praga devastadora. Mas não. Ele ordena algo que arqueólogos e estrategistas militares consideram a tática mais bizarra já registrada na história antiga: marchar em silêncio ao redor da cidade durante 6 dias consecutivos, uma vez por dia, carregando a Arca da Aliança e tocando trombetas feitas de chifres de carneiro, chamadas em hebraico de shofar. No 7º dia, deveriam marchar 7 vezes, e ao sinal final, o povo inteiro deveria gritar. A palavra hebraica para gritar usada aqui é rua, que significa um clamor coletivo, unificado, poderoso, não um grito qualquer, mas uma proclamação de vitória antes da vitória acontecer. Para os habitantes de Jericó, aquilo era cômico. Especialistas em guerra psicológica antiga explicam que essa aparente tolice israelita provavelmente causou alívio inicial entre os defensores. Eles esperavam catapultas, esperavam fogo, esperavam um cerco tradicional que cortaria suprimentos. Em vez disso, receberam uma procissão religiosa. Durante 6 dias, puderam rir das muralhas, apontar para aqueles homens marchando como se participassem de algum ritual inútil, fazer piadas sobre o Deus que precisava de 6 dias para... Para quê, exatamente? Nada acontecia. Geólogos que estudaram a região explicam que aquela área está sobre uma falha tectônica, mas durante aqueles 6 dias, nenhum tremor, nenhum sinal sobrenatural. Apenas o som monótono de pés marchando e trombetas soando. E aqui está uma revelação profunda que transforma completamente nossa compreensão. Aqueles 6 dias não eram preparação para o juízo, eram o próprio juízo acontecendo em câmera lenta. Enquanto os habitantes de Jericó riam, seu orgulho era sistematicamente desconstruído. Cada marcha silenciosa era um lembrete de que o Deus de Israel não precisava de aprovação humana, não precisava parecer impressionante, não dependia de métodos convencionais. Antropólogos religiosos descobriram que em culturas contemporâneas, a Jericó, como os hititas e os egípcios, as divindades precisavam demonstrar poder visível constantemente para manter a fé do povo. O Deus de Israel estava ensinando uma lição que ecoaria através dos milênios. Ele age no tempo dele, pelo método dele, e não precisa da compreensão humana para validar seu poder. O tempo entre o aviso e a execução do juízo nunca é atraso divino, é misericórdia estendida. Teólogos ao longo da história negligenciaram esse aspecto crucial. Deus não apenas anuncia o juízo, ele dá tempo para que o anúncio penetre nos corações mais endurecidos. Raabe, a prostituta que vivia literalmente na muralha, conforme o texto indica, ouviu os mesmos avisos que todos ouviram. A diferença, ela não zombou. Enquanto a elite de Jericó ria do alto de suas torres, uma mulher marginalizada no sistema social deles percebeu o que os poderosos não conseguiam ver. Aquelas marchas não eram fraqueza, eram contagem regressiva. Historiadores sociais explicam que, frequentemente, são os marginalizados que primeiro percebem quando um sistema está prestes a colapsar, porque eles não têm o luxo da negação que o privilégio proporciona. Chegamos então ao 7º dia, descrito em Josué, capítulo 6, versículos 15 e 16. Levantaram-se ao romper da alva e, da mesma maneira, rodearam a cidade 7 vezes.
Apenas naquele dia, rodearam a cidade 7 vezes. 7, o número hebraico Sheva, que representa completude, perfeição, ciclo finalizado. Após a 7ª volta, Josué ordena: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. E aqui vem o momento que engenheiros estruturais, geólogos e arqueólogos consideram um dos eventos mais fascinantes e controversos da história antiga. Ao som unificado daquele clamor coletivo, as muralhas duplas de Jericó, construídas com tecnologia avançada para a época, reforçadas durante séculos, desabaram. Escavações conduzidas entre 1930 e 1936 pela arqueóloga britânica Kathleen Kenyon e posteriormente reavaliadas pelo arqueólogo Bryant Wood na década de 1990, revelaram evidências impressionantes no sítio de Tel es-Sultan. Eles encontraram camadas de tijolos de barro colapsados em padrão consistente com queda repentina e generalizada, não com destruição gradual típica de cercos prolongados. Mais fascinante ainda, descobriram que as muralhas caíram para fora, não para dentro, como seria esperado em um ataque convencional. Isso criou rampas naturais de escombros que permitiram aos atacantes subir facilmente sobre os destroços. Engenheiros estruturais explicam que para muralhas caírem para fora, a força destrutiva precisa vir de dentro ou de baixo, não de fora. A Bíblia registra um milagre. A arqueologia registra um fenômeno que desafia explicações convencionais. Mas vamos além da mecânica da destruição. Vamos ao significado mais profundo dessa história. Jericó representa cada estrutura que o ser humano constrói para se sentir seguro, independente de Deus. A palavra shomar, aquelas muralhas, não eram apenas pedras empilhadas. Eram a materialização da crença de que segurança vem de nossos próprios esforços, de nossa tecnologia, de nossa superioridade percebida. Filósofos chamam isso de idolatria arquitetônica, quando edificações físicas se tornam substitutos da confiança em Deus. Não era pecado ter muros defensivos, era pecado acreditar que aqueles muros eram a fonte final de proteção. E aqui está a ironia cruel, documentada pela história. Depois de toda aquela confiança, depois de toda aquela zombaria, depois das muralhas caírem e a cidade ser conquistada, o que restou de Jericó? Josué pronunciou uma maldição registrada em Josué, capítulo 6, versículo 26. Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Centenas de anos depois, em 1 Reis, capítulo 16, versículo 34, um homem chamado Hiel tentou reconstruir a cidade e perdeu 2 filhos no processo, exatamente como Josué havia profetizado. Historiadores urbanos apontam que enquanto outras cidades antigas como Damasco, Jerusalém e Alepo continuaram habitadas através dos milênios, Jericó se tornou primariamente um sítio arqueológico, um memorial silencioso de orgulho caído. Hoje, milênios depois, quando arqueólogos escavam aquelas ruínas sob o sol implacável do Vale do Jordão, a aproximadamente 250 metros abaixo do nível do mar, fazendo dela uma das cidades mais baixas do mundo em altitude, o que eles encontram? Evidências de uma civilização avançada, de arquitetura impressionante, de riqueza comercial, mas nenhuma linhagem espiritual. Jericó não deixou profetas, não produziu sabedoria que atravessou gerações, não gerou movimento espiritual algum. O nome permaneceu nos livros de história, mas sem significado redentor. Filósofos existencialistas fazem distinção crucial entre ser lembrado e ter significado. Jericó é lembrada, mas apenas como advertência, nunca como inspiração. Compare isso com Israel daquele período.
um povo que acabara de sair de 400 anos de escravidão no Egito, uma jornada que historiadores situam entre os séculos 15 e 13 antes de Cristo. Eles não tinham muralhas, não tinham cidades fortificadas, não tinham nada que o mundo considerasse segurança, mas tinham algo que Jericó nunca possuiu: obediência ao Deus vivo. Enquanto Jericó confiava em pedras, Israel confiava em promessas. E quando a história foi escrita, quem permaneceu? O povo sem muros, não a cidade com fortificações invencíveis. Isso nos ensina algo que sociólogos religiosos frequentemente negligenciam. Durabilidade espiritual nunca vem de proteções externas, vem de alinhamento com a vontade divina. Agora traga essa verdade antiga para a sua vida hoje. Quais são as muralhas que você construiu ao redor de seu coração? Qual é a estrutura que você ergue para se sentir seguro sem precisar confiar completamente em Deus? Para alguns, são recursos financeiros acumulados, como se dinheiro fosse escudo contra todo o mal. Para outros, são relacionamentos estratégicos, networking calculado, conexões que parecem garantir proteção. Para muitos, são conquistas acadêmicas ou profissionais, diplomas e títulos que funcionam como armadura social. Não há nada errado com recursos, relacionamentos ou realizações. O erro está quando eles se tornam nossa choma, nossa muralha definitiva, nosso substituto para a confiança em Deus. E aqui está a parte mais assustadora dessa história. Os habitantes de Jericó não acordaram no 7º dia sabendo que seria o último. Eles riram no primeiro dia, zombaram no segundo, fizeram piadas no terceiro, sentiram-se confirmados em seu escárnio no quarto, relaxaram no quinto, consolidaram sua confiança no sexto. No 7º, quando finalmente perceberam que deveriam ter levado o aviso a sério, já era tarde demais. Psicólogos comportamentais chamam isso de viés de normalidade. A tendência humana de acreditar que porque algo não aconteceu ainda, nunca acontecerá. É o mesmo mecanismo que faz pessoas ignorarem sintomas de doença, adiar reconciliações importantes, procrastinar decisões espirituais cruciais. A verdade não dita sobre zombaria espiritual é que ela nunca é ato de coragem. É sempre manifestação de medo disfarçado. Quando você se sente realmente seguro na presença de Deus, quando sua confiança está verdadeiramente nele, você não precisa ridicularizar quem alerta sobre consequências espirituais. Você pode discordar respeitosamente, pode ponderar cuidadosamente, pode até questionar construtivamente. Mas zombar, escarnecer, ridicularizar sistematicamente, isso sempre revela um coração que já sente tremores na fundação de suas muralhas particulares, mas não quer admitir. Observe também o método que Deus escolheu. Ele poderia ter usado força bruta, esmagadora, demonstração óbvia e inegável de poder. Em vez disso, escolheu algo que parecia ridículo: marchas silenciosas e gritos sincronizados. Teólogos sistematizaram ao longo dos séculos algo que chamam de princípio da sabedoria invertida de Deus. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 27 e 28. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Deus tem prazer em usar métodos que parecem absurdos para humilhar o orgulho humano. Por quê? Porque quando a vitória vem através do improvável, ninguém pode roubar a glória que pertence apenas a Ele. Pense nas implicações dessa verdade para sua própria jornada de fé. Quantas vezes Deus pediu que você fizesse algo que parecia tolo aos olhos do mundo? Quantas vezes a obediência que ele requereu não fazia sentido estratégico segundo cálculos humanos? Talvez ele pediu que você perdoasse quando vingança parecia mais justificável. Talvez pediu que você fosse generoso quando acumular parecia mais prudente. Talvez pediu que você confiasse quando controlar parecia mais seguro. E você hesitou porque temia o escárnio.
porque não queria parecer ingênuo, porque suas próprias muralhas internas gritavam que aquele método divino não tinha lógica. Mas aqui está a promessa embutida na história de Jericó. Quando você obedece, mesmo parecendo ridículo, quando você marcha em volta de seus impossíveis carregando apenas a promessa de Deus, quando você grita vitória antes de ver muralhas caírem, você está participando do método favorito de Deus para demonstrar que o poder é dele, nunca seu. E quando as estruturas impossíveis finalmente desabam, ninguém pode dizer que foi por causa de sua esperteza, sua força ou sua estratégia. Só pode ser Deus. Chegamos agora ao desfecho mais importante dessa reflexão. A história de Jericó não é primariamente sobre juízo, é sobre a natureza do orgulho e a inevitabilidade de sua queda. Orgulho é a única fundação que sempre eventualmente racha. Você pode construir sobre ele durante anos, décadas até. Mas geólogos espirituais poderiam te dizer, está sobre falha tectônica. É questão de tempo. O orgulho não deixa legado durável porque está fundamentalmente desconectado da verdade. E realidade, mais cedo ou mais tarde, sempre prevalece sobre ilusão. Jericó virou memória, não herança. Ninguém hoje diz, quero ser como Jericó. Ninguém estuda os valores de Jericó para aplicar na vida. Ninguém compõe cânticos sobre a sabedoria de Jericó. A cidade que se achava eterna não deixou nada além de escombros que arqueólogos peneiram procurando entender o que deu errado. Enquanto isso, a história de obediência de Israel naquele dia, a coragem de parecer tolo confiando em Deus, essa história é contada em cada continente, traduzida em milhares de línguas, inspira milhões através dos séculos. Então, a pergunta que Deus coloca diante de você hoje não é se você tem muralhas, é se você sabe que elas não são sua salvação. A pergunta não é se você enfrenta impossíveis, é se você está disposto a obedecer, mesmo quando o método divino parece absurdo. A pergunta não é se pessoas zombam de sua fé, é se você tem coragem de marchar em volta de seus Jericós, carregando apenas a promessa de que Deus é fiel. Talvez hoje você esteja olhando para muralhas na sua vida que parecem absolutamente intransponíveis. Talvez seja um vício que te aprisiona há anos, uma fortaleza mental que te domina, um padrão destrutivo que você não consegue quebrar sozinho. Talvez seja um relacionamento que parece irreparavelmente destruído, uma situação financeira que parece sem solução, uma condição de saúde que médicos chamam de impossível. Essas são suas muralhas de Jericó. E possivelmente você já tentou derrubá-las com força própria, com estratégias humanas, com determinação e disciplina. E elas permanecem de pé, sólidas, zombando de seus esforços. Aqui está o que Jericó te ensina. Pare de tentar derrubar muralhas com força humana. Comece a obedecer instruções divinas, mesmo parecendo loucura. Comece a marchar em oração ao redor daquele impossível. Comece a declarar vitória antes de ver rachadura na estrutura. Comece a confiar que o Deus que derrubou muralhas antigas pode derrubar as muralhas modernas que te aprisionam. E quando a vitória vier, e ela virá, você saberá sem sombra de dúvida que não foi sua força, foi a fidelidade dele. Há outro aspecto profundamente negligenciado nessa história que merece nossa atenção: o silêncio. Durante 6 dias, o povo de Israel marchou sem dizer uma palavra. Josué havia ordenado em Josué capítulo 6, versículo 10. Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca até o dia em que eu vos disser, gritai, então gritareis. Especialistas em guerra psicológica antiga explicam que exércitos normalmente marchavam, cantando hinos de batalha, provocando inimigos, fazendo barulho intimidador. O silêncio israelita era perturbador precisamente porque violava todas as convenções militares conhecidas.
Mas esse silêncio carregava propósito divino muito além de tática militar. Filósofos contemplativos, através da história, descobriram que silêncio não é ausência de comunicação, é a forma mais intensa de comunicação. Aquele silêncio diário ao redor de Jericó comunicava algo aterrorizante. Não precisamos de suas respostas, não dependemos de sua aprovação, não estamos negociando com vocês. Estamos simplesmente obedecendo ordens de alguém que não precisa justificar seus métodos. Teólogos místicos medievais chamavam isso de o terror do silêncio sagrado, quando Deus age sem explicar, sem pedir licença, sem considerar opinião humana. Para nós, hoje, isso carrega implicação revolucionária. Vivemos em era de barulho constante, onde todos precisam opinar sobre tudo, onde silêncio é interpretado como fraqueza ou falta de resposta. Mas Jericó nos ensina que há poder tremendo no silêncio obediente. Quando você para de argumentar com seus impossíveis, quando você deixa de tentar convencer céticos de que Deus vai agir, quando você simplesmente obedece em silêncio confiante, algo muda no reino espiritual. Suas muralhas pessoais começam a sentir a pressão de algo que não podem negociar, algo que não precisa da aprovação delas para desabá-las. Considere também a estratégia de isolamento que Deus empregou. Jericó foi a primeira conquista em Canaã, mas não era a cidade mais importante militarmente. Havia centros de poder maiores, exércitos mais fortes, alvos mais estratégicos. Então, por que começar com Jericó? Historiadores militares que estudaram a campanha de Josué explicam que Jericó estava estrategicamente posicionada para controlar o acesso ao interior de Canaã. Conquistá-la primeiro isolava outras cidades, cortava rotas de reforço, criava pânico psicológico entre outros reinos. Mas há dimensão espiritual ainda mais profunda. Deus escolheu a cidade que mais confiava em suas muralhas para demonstrar que nenhuma fortaleza humana pode resistir quando ele decide agir. Isso nos leva à reflexão incômoda sobre idolatria moderna. Pensamos em idolatria como curvar-se diante de estátuas, mas antropólogos religiosos definem idolatria de forma muito mais ampla. Qualquer coisa que substitua Deus como fonte final de segurança, identidade ou significado. Nesse sentido, Jericó não tinha apenas ídolos físicos. A própria cidade era um ídolo. As muralhas eram altares onde sacrificavam confiança em qualquer coisa além de estruturas visíveis. E nós? Quantos altares invisíveis erguemos? Quantas vezes nosso portfólio de investimentos funciona como muralha emocional? Quantas vezes nosso status profissional serve de fortificação psicológica? Quantas vezes nossa imagem cuidadosamente construída nas redes sociais opera como defesa contra a vulnerabilidade genuína? A queda de Jericó não é apenas evento histórico, é profecia perpétua sobre o destino de toda idolatria. Não importa quão sólida pareça sua estrutura substitutiva de confiança, não importa quantos séculos ela tem resistido, não importa quantos engenheiros certificaram sua resistência. Quando Deus decide que chegou o momento, quando o tempo de misericórdia se completa, quando 7 voltas proféticas são cumpridas, tudo desaba. E a velocidade do colapso surpreende até quem estava esperando por ele. Raabe nos oferece contraste fascinante que merece análise mais profunda. Josué, capítulo 2, registra que ela era prostituta que vivia na muralha. Linguistas hebraicos apontam que a palavra usada, zoná, pode significar prostituta ou estalajadeira, mas o contexto sugere função literal. Aqui está a mulher na base da hierarquia social, vivendo literalmente na estrutura que todos confiavam. E ela foi a única que percebeu a verdade. Ela diz aos espiões israelitas no versículo 9, «Bem sei que o Senhor vos deu esta terra». Ela não disse talvez, não disse espero que, ela disse bem sei.
certeza absoluta enquanto rei, sacerdotes e elite militar zombavam. Isso revela padrão que sociólogos de religião documentam repetidamente. Pessoas em posições de privilégio dentro de sistemas injustos são frequentemente as últimas a perceber quando esses sistemas estão condenados. Elas têm muito investido no status quo, muita identidade entrelaçada com estruturas existentes. Enquanto isso, pessoas marginalizadas que nunca tiveram luxo de confiar plenamente no sistema, frequentemente desenvolvem percepção profética sobre sua fragilidade. Raabe vivia na muralha, mas não confiava nela. Ela conhecia cada rachadura, cada ponto fraco, cada ilusão de invencibilidade. E quando ouviu sobre o Deus de Israel, reconheceu poder real versus poder teatral. A salvação de Raabe, através do cordão de escarlate amarrado à janela, registrado em Josué, capítulo 2, versículo 18, carrega simbolismo que teólogos exploram há milênios. Aquele fio vermelho pendurado na muralha condenada tornava visível algo invisível. Fé genuína em meio à incredulidade coletiva. Estudiosos do Novo Testamento conectam esse cordão ao sangue de Cristo, a marca que distingue quem será poupado quando o juízo cair. Mas há camada adicional raramente explorada. Aquele cordão não protegeu Raabe da queda das muralhas. Quando elas desabaram, a seção onde ela vivia também caiu. A diferença é que ela foi resgatada dos escombros. Salvação não significa sempre evitar o colapso. Às vezes, significa ser carregado através dele. Isso transforma completamente nossa compreensão de proteção divina. Quantas vezes oramos para que Deus impeça nossas muralhas pessoais de cair? Oramos para que relacionamento não termine, para que empresa não falir, para que diagnóstico não se confirme, para que estrutura que construímos permaneça intacta. Mas Jericó sugere que, às vezes, a oração que Deus responde não é preserve minhas muralhas, mas me resgate quando elas caírem. Porque certas estruturas na nossa vida precisam desabar para que possamos ser verdadeiramente livres. Aquela muralha que você pensa que te protege pode, na verdade, ser sua prisão. Há também dimensão comunitária nessa história, que a aplicação individualista moderna frequentemente perde. Jericó caiu porque Israel obedeceu coletivamente. Se metade do povo tivesse marchado e metade ficado no acampamento zombando, nada teria acontecido. Se todos marchassem, mas apenas metade gritasse no momento ordenado, as muralhas permaneceriam. A vitória exigiu unidade absoluta em obediência que parecia absurda. Sociólogos religiosos observam que milagres corporativos frequentemente requerem fé sincronizada, de forma que milagres individuais não exigem. Quando comunidade inteira se move em obediência unificada, mesmo que cada pessoa individualmente tenha dúvidas, o poder coletivo da obediência libera a intervenção divina de magnitude diferente. Aplicando isso hoje, talvez algumas muralhas na sua vida, na sua comunidade, na sua nação, só cairão quando houver obediência coletiva. Não basta você pessoalmente estar disposto a marchar, é necessário que corpo inteiro de crentes se mova junto. Isso explica por que certas fortalezas espirituais sobre cidades, sobre instituições, sobre culturas inteiras parecem tão resistentes. Não é que Deus não tenha poder para derrubá-las, é que Ele escolheu método que requer seu povo agindo em unidade. E unidade genuína, não uniformidade superficial, é um dos bens mais raros no reino de Deus. Finalmente, considere o que aconteceu imediatamente após a vitória de Jericó. Josué, capítulo 7, registra derrota devastadora em Ai, cidade pequena que deveria ser conquista fácil. Por quê? Porque um homem, Acã, havia desobedecido ordem divina e guardado para si despojos que deveriam ser consagrados. Uma vitória milagrosa, seguida imediatamente por derrota humilhante.
Isso nos ensina algo crucial. Derrubar muralhas externas não garante vitória se não lidamos com desobediência interna. Você pode ver Deus fazer milagre tremendo em sua vida e perder tudo logo depois, se não guardar seu coração em santidade. Jericó nos confronta com verdades desconfortáveis sobre natureza da confiança humana, sobre inevitabilidade do juízo divino sobre orgulho, sobre poder da obediência que parece tola, sobre salvação através da fé, quando tudo ao redor desmorona. Essas muralhas antigas falam ainda hoje, não através de pedras que permanecem, mas através de ruínas que advertem. Cada turista que visita Tel Sultan, cada arqueólogo que escava aquele solo, cada estudante que lê sobre Jericó, encontra o mesmo desafio. Em que você realmente confia? O que aconteceria se as estruturas que você construiu para a segurança desabassem amanhã? Sua fé sobreviveria aos escombros de suas muralhas? Que a paz do Senhor Jesus Cristo, aquele que derrubou a muralha final que nos separava de Deus, que é o pecado, repouse sobre seu coração neste momento. Que você tenha sabedoria para distinguir entre segurança verdadeira, que vem de estar nas mãos do Pai, e segurança ilusória, que vem de muralhas que você mesmo ergue. Que você tenha coragem para obedecer mesmo quando não entende, para marchar mesmo quando parece inútil, para gritar vitória mesmo quando muralhas ainda estão de pé. Que você reconheça quando Deus está desmontando estruturas na sua vida, não para te destruir, mas para te libertar. E que quando suas Jericós pessoais caírem, e elas cairão, você dê toda a glória ao único que faz impossíveis se curvarem diante de sua palavra, ao Deus que transforma zombaria em testemunho, orgulho em humildade e memória de ruína em legado de fé. Para a glória do Pai, no nome poderoso de Jesus, aquele que venceu o mundo e que hoje marcha silenciosamente ao redor das fortalezas que te aprisionam, esperando apenas sua obediência para gritar a ordem final de libertação. Amém.